Bem-vindo de volta ao programa. Hoje a gente recebe o comodoro aposentado da Marinha Real, Steve Jeremy, que comandou navios de guerra no 5º Esquadrão de Destruidores e também na aviação naval britânica. Ele ocupou vários cargos, como diretor de estratégia na Embaixada Britânica no Afeganistão e recentemente lançou o próprio Substack. Eu deixei o link na descrição, então não deixe de conferir e ler. Muito obrigado por estar aqui. Já faz alguns meses desde a sua última participação no programa. Bom estar de volta, Glenn. E também foi ótimo a gente ter se encontrado pessoalmente em Tbilisi no mês passado, junto com tantos colegas da mídia alternativa. Foi muito bom poder se ver ao vivo. Sim, então eu estava dizendo, antes de começarmos a gravar, a gente acaba se acostumando com todas essas conferências e entrevistas digitais. É bem diferente se encontrar pessoalmente. Então, como eu disse, é ótimo te ver de novo. Mas eu queria conversar com você hoje sobre aquele artigo que você publicou recentemente, eu também vou colocar o link na descrição, que fala sobre a OTAN caminhando para uma guerra com a Rússia. O título é A Próxima Guerra com a Rússia. A ideia central, basicamente, é que o que estamos vendo agora são líderes europeus fazendo vários comentários sobre se preparar para uma guerra com a Rússia, até marcando datas, declarando essa intenção. Eles também estão desenvolvendo suas capacidades militares. E, de novo, se você está em Moscou, fazendo uma avaliação de ameaças, você olha para as intenções e para as capacidades. E uma ameaça clara começa a aparecer. Então eu queria que você explicasse melhor o seu argumento. Porque não parece que os europeus estejam realmente prontos para uma guerra com a Rússia. Não, eu não acho que eles estejam, Glenn. Acho que o motivo de eu ter escrito o artigo é justamente porque eu não acredito que eles tenham realmente pensado nas possíveis consequências e nos custos de uma guerra dessas. Pelo que parece, eles estão basicamente imaginando que a Rússia vai ficar quieta enquanto eles se preparam para a guerra e que lá por 2030 vão estar prontos para agir. Mas até lá, acham que podem lançar ou fornecer quantos mísseis de cruzeiro e drones quiserem para atacar a Rússia, sem que haja qualquer reação de lá. E essas duas ideias vão totalmente contra o que está sendo dito e ouvido dentro da Rússia. Aliás, o próprio Putin falou recentemente, acho que foi para formandos da polícia e das forças armadas, algo assim, que os europeus estavam se preparando para uma guerra e que a Rússia também iria se preparar. Eu acho que o que os europeus, ou melhor, as elites europeias, Glenn, os líderes, não parecem entender é que do ponto de vista da Rússia, essa é uma guerra defensiva. Eles estão numa postura de defesa e tudo o que fazem é para se proteger do que vem como a expansão da OTAN, chegando cada vez mais perto das suas fronteiras. Algo sobre o qual eles reclamam há muitos e muitos anos. Então isso não deveria ser uma surpresa para a gente. Mas os europeus, por céus, parecem enxergar isso como uma espécie de ambição colonial. Quer dizer, eu realmente não vejo por que a Rússia iria querer tomar conta da Europa. Mas de forma mais fundamental, o que os líderes europeus também não fizeram foi realmente pensar como seria essa guerra. E como eu digo no artigo, a primeira coisa é que não há nenhuma garantia, na verdade é bem o contrário, de que os russos esperariam até 2030. Eu acho muito mais provável que eles reagissem antes. Na verdade, eu tenho uma forte suspeita, embora não possa provar, de que um dos motivos pelos quais os russos entraram no Donbass em 2022 foi porque o Estado-Maior argumentou que quanto mais tempo esperassem, pior seria, já que teriam que enfrentar forças cada vez maiores. Eu suspeito que isso fez parte do cálculo do Putin, e acho que o mesmo tipo de cálculo aconteceria agora. O que mais chama atenção, claro, é que o chamado E3,
que são a Alemanha, o Reino Unido e a França, está falando abertamente sobre fornecer armas capazes de atingir alvos dentro da Rússia. E a ideia de que os russos vão simplesmente ficar parados e deixar isso acontecer parte da suposição de que eles não vão reagir. Mas os russos já disseram, de forma bem clara, que não tiraram da mesa, o que significa que ainda está na mesa, a possibilidade de respostas que atinjam certas instalações europeias. E a premissa que eu apresentei no artigo foi que, na verdade, essa guerra começa antes do que os europeus planejavam, porque os russos decidem que, diante da belicosidade europeia, precisam agir agora para evitar ataques futuros contra eles. Então, a forma como eu comecei o artigo, Glenn, foi sugerindo que a Rússia realmente ataca e decide atingir as instalações de produção na Europa, especialmente na Alemanha, na França e no Reino Unido. Nos locais onde estão sendo desenvolvidos os drones e os mísseis de cruzeiro que depois seriam enviados para a Ucrânia para atacar a Rússia. E a minha próxima suposição, e é só uma suposição, viu, Glenn, é um cenário, não uma previsão. Mas o próximo palpite é que os europeus invoquem o artigo 5. Aí eles percebem que o artigo 5 não obriga ninguém a uma ação coletiva. Ele obriga cada país a fazer o que achar melhor. E eu suspeito que alguns países não vão querer entrar em guerra com a Rússia. Então vão nos oferecer muitas palavras de apoio, mas nenhum suporte financeiro. E eu acho que isso é especialmente provável no caso dos Estados Unidos. Até porque, na verdade, eles estão agora, sabe, lidando com uma derrota na Ucrânia e com estoques militares reduzidos. Por isso, eu suspeito que, embora eles possam ter mudado de posição no G7 para apoiar esforços contra a Rússia, agora vão olhar para essa situação e pensar: não tenho tanta certeza de que isso seja uma boa ideia. Eu não tenho tanta certeza de que expandir a Rússia seja uma boa ideia, porque agora isso claramente traz o risco de uma guerra terrestre no continente europeu. E a última coisa que os americanos vão querer é mandar soldados americanos para lutar e morrer na Europa contra a Rússia. Então eu suspeito que eles também vão recuar. E de repente o grupo E3 vai perceber que está sozinho. Mas o meu próximo palpite, e é só um palpite, é que o E3 vai decidir responder mesmo assim, com ataques aéreos contra a Rússia, e vai descobrir que enfrenta exatamente os mesmos problemas que os americanos encontraram nos ataques contra o Irã. Ou seja, há sistemas de defesa aérea muito eficazes, bem treinados, os sistemas S-400 e S-500. E isso, além de realmente derrubar a maior parte dos mísseis ofensivos, também cobra um preço alto das nossas aeronaves. E em paralelo, como os russos veem que estamos atacando eles, decidem tirar as luvas e ir atrás da nossa infraestrutura de energia, exatamente do mesmo jeito que fizeram na Ucrânia. E num piscar de olhos, com as consequências das nossas próprias sanções autodestrutivas contra a Rússia, que cortaram o fornecimento de petróleo e gás russo, e agora, com a pressão da redução de suprimentos no Estreito de Hormuz, de repente a Europa se vê numa crise de energia, que rapidamente vira uma crise econômica. Então eu suspeito que a única coisa que poderemos fazer nesse ponto é buscar a paz, porque não há outras opções ofensivas que realmente funcionem. Então esse é o ponto central do argumento, Glenn. E como eu disse, é um cenário, não uma previsão. Mas o objetivo desse cenário é fazer as pessoas entenderem quais seriam os custos e as consequências de uma guerra com a Rússia. Porque eu acho que se fala muito sobre isso no Ocidente, especialmente nas capitais europeias, em Londres, em Berlim e em Paris, sobre estar preparado para uma guerra. Mas pouquíssimas pessoas realmente pensaram a fundo sobre o que isso significa. E se isso tivesse sido pensado e mostrado ao público europeu, eu acredito que as pessoas estariam muito mais preocupadas do que estão agora. Mas, de novo, eu queria saber a sua opinião, Glenn, sobre se o povo europeu estaria ou não preparado para uma guerra com a Rússia, dentro do cenário que eu descrevi.
Olha, essa é uma boa pergunta. Fico feliz que você tenha comparado com o Irã, porque eu acho que parte do problema que a gente tem hoje, nesse momento unipolar, ou seja, com a hegemonia liberal dos últimos 30 anos, é que a guerra passou a ter um significado muito diferente. Quer dizer, as guerras são algo que acontece em outros lugares. Não é no nosso próprio território. É algo que a gente vê nas telas da TV e sabe, talvez reclame de algum dano colateral. Mas não é a guerra que as gerações antes da nossa viveram. E eu acho também que nas guerras dos últimos 30 anos, a gente teve um controle total. Quer dizer, a OTAN teve um controle completo da escalada. Ou seja, podia decidir quando a guerra começava. Por exemplo, na guerra contra o Iraque, os Estados Unidos puderam decidir posicionar todas as tropas em volta do país, basicamente moldar o campo de batalha do jeito que quisessem, porque sabiam que o Iraque não ousaria atacá-los antes que eles escolhessem iniciar a guerra. Então são os americanos que decidem quando a guerra começa. Eles decidem, basicamente, o que é permitido, quais partes devem fazer parte dessa guerra. Eles isolam o alvo para garantir que o conflito não se espalhe de forma descontrolada. E dá para ver também que, se quiserem encerrar, são eles que decidem quando termina. Eu acho que, como você comparou com o caso do Irã, isso mostra que a gente está entrando numa era bem nova. Quando a guerra começou, especialmente em fevereiro, os americanos diziam: olha, não é para atacarem nossas bases na região, isso não faz parte das regras. E também, não se pode atacar os estados aliados, nem puni-los atingindo aeroportos ou instalações de energia. Além disso, você não pode atacar nem fechar o Estreito de Hormuz. E agora já se parte do princípio de que, quando a guerra acabar, ele terá que ser reaberto, como se fossem eles que decidissem isso. E, de novo, eu acho que esse é o problema. Essa ilusão de que é possível controlar a escalada. Já falei isso muitas vezes. Acho que é exatamente isso que vai nos levar à guerra, por causa dessa suposição de que alguém pode controlar a situação. E tem mais uma coisa. Eu acho que quando esses mísseis vindos dos países europeus começarem a entrar na Rússia, e a Rússia decidir reagir, pelo menos no início, com armas convencionais, a partir desse momento, ninguém mais vai ter controle sobre a escalada. Vai sair do controle imediatamente. Mas é justamente por isso que eu quero te perguntar. Como você acha que essa guerra vai ser travada? Porque parece que os russos têm sido até bem contidos. Eles têm sido bem sistemáticos. Estão travando essa luta gradual nas linhas de frente, tentando desgastar o adversário aos poucos. Mas eu tenho a impressão de que essa era justamente a suposição dos líderes europeus quando decidiram entrar na guerra com a Rússia. Pensaram, vamos mandar nossas tropas e nossos caças para a Ucrânia, e esse vai ser o nosso campo de batalha. Assim, a guerra continuaria acontecendo na Ucrânia e na Rússia, mas não no nosso território. Essa era a ideia, mais ou menos. Só que eu acho que as pessoas não entendem de verdade como seria essa guerra na prática. E, de novo, eu acho que os russos tratariam os ucranianos muito melhor do que tratariam especialmente os europeus ocidentais, se a gente se envolver mais nesse conflito. Mas e você? Como acha que essa guerra seria travada? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Quer dizer, eu acho que você tem razão. Existe uma suposição geral de que a guerra poderia ser contida dentro da Ucrânia. E eu acho que essa é uma suposição muito perigosa, porque eu não acredito nisso. Eu começo o artigo falando sobre um estudioso que nós dois conhecemos, o general Karl von Clausewitz, o maior filósofo da guerra. E o que ele diz é que o julgamento mais importante que um estadista e um militar precisam fazer é entender a natureza da guerra. E eu acho que os europeus, e na verdade também os americanos, entenderam tudo errado. Tenho certeza de que alguns compreendem, mas são os nossos líderes, e são eles que importam, que não entenderam a natureza dessa guerra. Eles não percebem que para a Rússia isso é visto como algo existencial.
Quer dizer, foi só recentemente que o Josep Borrell disse que a gente precisa buscar a fragmentação da Rússia. Então, o que os russos devem pensar quando o chefe da política externa europeia diz que é preciso dividir a Rússia? Do ponto de vista deles, isso é uma questão existencial. Ou seja, a Rússia está lutando, na visão dela, pela própria sobrevivência. E sabe, isso provavelmente remonta àquele artigo da Rand, Glenn, de 2018, se não me engano, chamado Extending Russia, que falava sobre uma guerra, ou pelo menos sobre esse tipo de processo. Mas a forma como a guerra seria travada, eu acho, é que os russos não buscariam operações ofensivas além daquelas que já estão realizando na Ucrânia. Acho que eles continuariam tentando garantir o controle efetivo dessas partes da Ucrânia. Fora isso, eles ficariam ali, atrás das suas linhas, sabendo que tudo o que precisam fazer, mais ou menos como os iranianos fizeram, é resistir a qualquer ataque. E se a gente pensar bem, foi exatamente isso que eles fizeram no primeiro ano da guerra, quando realizaram uma retirada estratégica, o que eu considero a segunda fase da estratégia deles. Eles recuaram e ficaram atrás da chamada linha Surovikin, enquanto se desenvolviam e se industrializavam, ou melhor, se mobilizavam, porque perceberam que teriam que conduzir uma guerra de verdade. E atrás dessa linha, eles passaram a fazer o que eu chamo de defesa tradicional, ou seja, tudo o que os ucranianos lançavam contra eles, eles destruíam. E destruíram mesmo. Não foi um, mas dois grupos de exércitos. Então eu suspeito que isso não vai ser uma questão de tanques russos avançando para o oeste, porque simplesmente não há interesse deles em fazer isso. Na verdade, é uma questão dos russos tentando se defender. Tenho certeza de que vai haver uma linha Surovikin reforçada que vai do Mar Negro até a fronteira com a Noruega e a Finlândia. Então, mais uma vez, é uma guerra defensiva. E a forma como eles vão conduzir essa guerra é a mesma que os iranianos usaram contra os Estados Unidos e Israel. Acho que o que vamos perceber rapidamente é o mesmo que os americanos já perceberam. As bases em terra são vulneráveis. E a gente sabe que os Estados Unidos, de modo geral, se retiraram do Golfo justamente porque não conseguem defender essas bases terrestres. E nós, na Europa, temos uma defesa muito limitada contra mísseis balísticos e nenhuma defesa contra mísseis hipersônicos. Então estamos essencialmente desprotegidos. E a guerra pode ser conduzida, se quiser, nesse sentido, da forma que a Rússia decidir. Embora eu tenha falado no artigo sobre uma espécie de escalada, eu suspeito que os russos possam agir um pouco diferente, podem escalar de uma forma que seja conveniente para eles. Ou seja, talvez eles não destruam toda a nossa infraestrutura de energia como resposta a ataques contra a Rússia, ataques aéreos ofensivos do Ocidente, mas façam isso de maneira gradual, sempre deixando claro para nós que, se continuarmos, é isso que eles vão fazer, e que eles têm capacidade de eliminar toda a nossa infraestrutura energética. E eu posso afirmar, depois de trabalhar na indústria de energia nos últimos 15 anos, que a Europa não sobreviveria a isso. A Europa não sobreviveria à destruição da sua infraestrutura de energia, porque nenhuma nação industrial consegue sobreviver a isso. A gente já está vendo isso em pequena escala na Alemanha, mas as consequências seriam profundas. No artigo eu também falei sobre a possibilidade de os russos anunciarem um bloqueio, e eles têm total capacidade para fazer isso, já que no momento a gente não tem forças de guerra antissubmarinos suficientes para se defender dos submarinos russos. Então, mesmo a simples ameaça de um bloqueio provavelmente faria as companhias de navegação e as seguradoras desistirem de entregar combustíveis, petróleo e produtos refinados para os nossos países. Quer dizer, os únicos dois países que não seriam exatamente imunes a isso, mas um pouco mais protegidos do que os outros, são o seu e o meu, especialmente o seu, porque a Noruega é independente em petróleo e gás.
e em menor grau o Reino Unido, porque a gente obtém cerca de 47 ou 48% do nosso petróleo e gás do Mar do Norte. Mas fora isso, imagine só o que acontece quando os caminhões param de rodar, quando os tratores, que dependem totalmente do diesel, param de trabalhar no campo, quando os barcos de pesca, que também dependem do diesel, param de pescar. Dá para ver que não demora muito para a gente entrar numa situação econômica perigosa. E nesse ponto, eu esperaria que a gente buscasse um acordo de paz. Também esperaria que os americanos fizessem todo o possível para conversar com os dois lados e tentar chegar a um entendimento. Mas, mesmo depois que a paz for declarada, Glenn, se a guerra se desenrolar desse jeito, eu acho que as consequências para a Europa vão ser profundas. De novo, tudo depende de quanto tempo isso vai durar. Quer dizer, a única questão em aberto, Glenn, e é uma questão realmente muito importante, é o que os britânicos e os franceses vão fazer, os dois com seus arsenais nucleares. E isso é praticamente uma decisão binária, não é? Porque na prática, tanto os britânicos quanto os franceses, um, outro ou os dois, podem usar esses arsenais. Mas isso seria suicídio. Seria o fim do Reino Unido, o fim da França e provavelmente o fim de boa parte da Europa. Então o primeiro-ministro Burnham ou o presidente Macron vão tomar uma atitude suicida. Não é algo impossível de entender, Glenn, porque a gente já viu ações bem irracionais por parte dos europeus até agora. Mas é uma situação muito, muito assustadora. O mais provável, eu diria, é que eles acabem pedindo um acordo de paz, mas ainda assim vão ter que lidar com as consequências da guerra depois que essa paz for alcançada. E essas consequências podem se estender por anos, Glenn. Então, é uma resposta longa para a sua pergunta. Mas eu acho que a guerra, se não escalar para uma situação nuclear, deve ser relativamente rápida, porque os europeus não têm como se defender de ataques contra suas instalações militares no continente. E é aí que eu esperaria que a Rússia concentrasse seus esforços, nas instalações militares, nas indústrias que dão suporte ao setor militar e nas instalações de energia, Glenn. Eu acho importante o que você disse. Mais cedo você destacou que para os russos essa é uma guerra defensiva. Eles vêm avisando desde os anos 90. Não dá para simplesmente redesenhar o continente, apagar aos poucos as linhas de divisão e ir aproximando a infraestrutura militar da OTAN cada vez mais das fronteiras deles. O problema é que dentro da análise considerada aceitável aqui na Europa, não se pode dizer isso, que os russos veem essa guerra como defensiva, porque aí parece que a gente está justificando toda essa loucura. Mas eu acho que esse é justamente o problema. Porque na Europa, quando todo mundo teve que aderir à narrativa de que foi algo sem provocação, surgiu do nada, então você precisa explicar por que os russos decidiram entrar em guerra. E a única resposta possível passa a ser o imperialismo, que eles simplesmente querem território. E eu acho que isso também influencia como a gente vai, o que a gente espera de uma guerra com a Rússia. Porque se a gente acredita que é só a Rússia acordando um dia e querendo conquistar novos territórios, então uma guerra com a Rússia teria esse objetivo. Os russos, por algum motivo, quereriam dominar a Polônia ou a Alemanha, sabe? É uma bobagem. Mas é basicamente isso que os europeus acabam imaginando que seria uma guerra. Por isso, os holandeses chegaram a fazer exercícios para ver como montariam campos de prisioneiros de guerra para soldados russos que capturassem na Europa. E eu fiquei meio surpreso, porque por que os russos entrariam na Europa? Quer dizer, por que fariam isso? Essa não é uma guerra imperial por território. O que os russos querem é restaurar a própria capacidade de dissuasão. Ou seja, que os europeus recuem, parem de lançar drones e mísseis contra a Rússia, parem de fazer isso por meio Ucrânia. Não importa, essa é a guerra. Então, o objetivo da guerra russa seria restaurar a capacidade de dissuasão e, ao mesmo tempo, atacar a Europa antes que a Europa esteja pronta para atacar a Rússia de novo.
Mas nada disso exige soldados russos em solo de nenhum país da União Europeia. O que isso significa é bombardear toda a infraestrutura crítica do continente europeu, causar o máximo de sofrimento possível e, claro, atingir as instalações militares e industriais. E só. Mas isso deveria ser óbvio. Só que é óbvio apenas se a gente entende que os russos veem isso como uma ameaça existencial. A gente nem consegue planejar uma guerra de verdade, porque nem permite que a análise seja feita. Desculpa se dizer alguma coisa. Não, eu concordo totalmente, Glenn. Acho que é por isso que eu volto àquela citação da aula que eu vou ler daqui a pouco, Glenn. Mas eu acredito que entender a natureza da guerra é, como dizia o clássico, o julgamento mais elevado que um estadista ou um militar pode fazer. E isso também mostra uma falha no pensamento estratégico. Eu costumo citar o general André Beaufry, um general francês que escreveu um livro em 1956 chamado... Não lembro o nome agora. É sobre estratégia, de qualquer forma. Posso te mandar os detalhes depois, Glenn. Mas ele disse que na guerra, o perdedor merecia, vou parafrasear, merecia perder, porque a derrota seria consequência de falhas de pensamento, seja antes ou durante a guerra. E veja, nós temos um histórico muito claro no Ocidente, especialmente na Europa, de falhas de pensamento. Tivemos o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, a Síria, agora a Ucrânia e o Irã. Todos, eu diria, derrotas causadas por falhas de pensamento antes da guerra. Quer dizer, se a gente tivesse realmente pensado direito, é bem provável que, com uma possível exceção, não teríamos entrado em nenhuma dessas guerras, porque teríamos percebido que eram impossíveis de vencer. Mas eu acho que, nesse momento, Glenn, eu já disse isso antes também, os europeus, em especial, estão lutando ou apoiando a Ucrânia com base numa narrativa política que eles mesmos construíram. Enquanto isso, os russos estão travando a guerra com base numa estratégia militar. E, surpresa, surpresa, os russos estão vencendo. E eu acho que agora a narrativa política é que esses ataques dentro da Rússia estão funcionando, que a Rússia está enfraquecida, que a economia russa em colapso. Não há nenhuma evidência disso. Mas é essa a narrativa política. Então você acaba entrando nesse tipo de pensamento circular, quase como um culto, e eu acho que a melhor forma de descrever isso é observando como eles parecem estar agindo. Os líderes do Reino Unido, da França, da Alemanha, da União Europeia e da OTAN, e em menor grau a Casa Branca. Eu acho que o Trump pode ir para qualquer lado. E suspeito que o Vance vai pensar mais ou menos como a gente, e como o Hegseth e o Rubio, nessa linha de vamos reforçar a Europa e apoiar essa guerra. Mas, na verdade, quem está pensando de forma estratégica, e eu quero dizer, realmente estratégica, vai acabar chegando às mesmas conclusões que nós, porque elas são óbvias, são estrategicamente óbvias. Acho que a grande questão agora é como isso vai se desenrolar, e acredito que isso vai acontecer em 3 etapas. A primeira delas é o tempo que vai levar para que as armas do chamado E3 sejam entregues à Ucrânia. Porque essas armas não são insignificantes. E eu estou falando de armas britânicas com ogivas de 250 quilos. Isso é uma ogiva considerável. E é o tipo de ogiva que eu imagino os russos vão estar dispostos a agir para impedir que seja disparada contra a Rússia. Acho que a segunda questão é, quanto tempo vai levar até a Casa Branca perceber que, apesar do que o Trump ouviu no G7, os russos não estão perdendo e a economia russa não está em colapso? E que qualquer esforço que ele fizer para apoiar essa guerra provavelmente vai acabar levando a mais uma derrota. Eu suspeito que isso vai fazer ele querer recuar, ainda mais porque ele está indo para as eleições de meio de mandato depois de já ter sofrido uma primeira derrota. E a última coisa, eu acho, vai ser em relação ao Putin. E o Putin vai fazer a pergunta. Ele pode ver, sem dúvida, que por causa das consequências econômicas das sanções autodestrutivas que a União Europeia impôs à Rússia,
E agora, com os problemas cada vez maiores nas nossas redes de energia por causa do Estreito de Hormuz, quanto tempo vai levar até que os europeus entrem numa recessão séria, profunda? E nesse ponto, quanto tempo até eles realmente dizerem: a gente não pode mais bancar essa guerra, é melhor achar uma saída? Essa é uma questão em aberto. Mas eu acho que em algum lugar dentro dessas 3 linhas do tempo, a gente vai encontrar a resposta sobre como a guerra vai se desenrolar estrategicamente, Glenn. Não tenho certeza se respondi à sua pergunta, mas eu gostaria de saber o que você pensa também sobre esses prazos e sobre como tudo isso pode se desenrolar. Olha, é difícil imaginar como isso vai se desenrolar. E, de novo, em muitas áreas dá para olhar para as variáveis e tentar fazer algumas previsões. Mas, no caso de como essa guerra funcionaria, seria muito complicado, porque acho que sairia do controle muito rápido. Agora, se a gente olhar para as capacidades, eu não acho que os europeus se sairiam bem, de jeito nenhum. E também suspeito que os russos, embora não tenham essa retórica de anunciar datas de guerra com a Rússia, avisando com antecedência, eu imagino que eles já estejam se preparando. Então, o Oreshnik, por exemplo, eu suponho que já esteja em produção em larga escala. E isso não é necessariamente voltado, em primeiro lugar, para os ucranianos. Eu acho que é sobre a possibilidade de uma guerra com a OTAN. E eles têm visto isso nos últimos 4 anos e pouco. É um processo gradual, um aumento passo a passo da OTAN, que vai usando mísseis de maior alcance, mais potentes, e em algum momento eles sabem o que vai acontecer. Então eu acho que eles já estão se preparando para isso. Então não, eu não acho que a gente esteja pronto para uma guerra de jeito nenhum. Mas eu fiquei curioso sobre qual seria o envolvimento dos Estados Unidos. Acho que muita gente parte do princípio de que se houver um conflito, os americanos voltariam correndo, tentando reviver os tempos de glória da Guerra Fria, que a gente voltaria a estar lado a lado de novo. Mas eu suspeito que os europeus, sabe, a gente já não é mais o centro do mundo. E como eu costumo dizer, se você não tem um lugar à mesa, pode acabar no cardápio. E acho que é isso que pode acontecer. Se uma guerra estourar, o que os americanos fariam? Eu fico pensando que talvez eles tratem os europeus do mesmo jeito que a gente tratou os ucranianos. Ou seja, sim, vocês vão lá lutar contra os russos. Muito bem, continuem assim. A gente manda as armas, é assim que mostramos apoio e solidariedade. E no fim das contas, vocês acabam sendo os procuradores, se sacrificando, enfraquecendo o inimigo. E eu acho que os europeus vão se tornar os novos ucranianos. Mas é dessa vez, claro, os americanos podem estar ainda mais apreensivos, porque isso pode muito rapidamente escalar para um confronto nuclear. Quer dizer, só para acrescentar, eu acho que uma das coisas mais perigosas de todas é que estamos falando de uma guerra com a Rússia. Normalmente, você teria uma estratégia, né? Tipo, o que seria uma vitória? Como ela seria alcançada? Aqui não temos nada disso. Pelo menos a primeira pergunta, o que é vitória? Se você está lutando contra a maior potência nuclear do mundo, que acredita estar lutando pela própria sobrevivência, o que significa derrotá-la? O que exatamente se quer alcançar com isso? É meio absurdo que isso nem seja um tema de debate. É só um monte de slogans emocionais. Eu acho que isso é uma questão estratégica, um tema que me é muito caro. Estou preparando uma segunda edição do meu livro Estratégia para a Ação. Mas, na verdade, como você disse, não há sinal algum de pensamento estratégico em lugar nenhum. Quais são os objetivos? No momento, eu diria que os objetivos implícitos, embora não declarados, das ações que os europeus estão tomando, com a escalada do envio de mais armas para a Ucrânia e com o apoio dos Estados Unidos, o objetivo implícito é trazer é trazer os russos de volta à mesa de negociações. Só que na prática, os russos já a iniciativa do Alasca fracassou e que todas as outras tentativas de paz das quais eles foram excluídos já nasceram mortas.
Eu acho que os russos chegaram à conclusão de que só conseguem atingir seus objetivos na Ucrânia. E é isso que eles vão continuar tentando fazer militarmente. Achei interessante o fato de o Putin ter falado sobre a Novorossia também, o que não me surpreende. É algo sobre o qual eu venho especulando há cerca de um ano, que esse talvez seja o objetivo final dos russos. Mas eu acho que, com objetivos pouco claros e sem um caminho evidente para alcançá-los, isso acaba nos impedindo de entrar numa situação de escalada. Eu não consigo pensar em uma única estratégia ou qualquer estratégia plausível que nos permita atingir nossos objetivos, seja lá quais forem. Sabe, militarmente, os europeus não têm poder para alcançar o que estão tentando alcançar. Eu acho que voltando para os Estados Unidos e para o que os Estados Unidos fariam, embora no começo muita gente vá dizer vamos apoiar os europeus, eles vão ficar muito preocupados, eu diria, com o risco de uma escalada nuclear. E com razão para se preocupar. Quer dizer, eu não acho que os russos seriam os primeiros a apertar o gatilho. A preocupação seria que a França ou o Reino Unido, um dos dois, acabasse decidindo fazer isso. Acho improvável, mas se acontecesse, as consequências seriam profundas. Então eu acho que a reação americana, num primeiro momento, seria algo como: tá bom, agora nós é que vamos ser os novos ucranianos. A gente quer que vocês lutem contra a Rússia. Mas depois de um tempo, quando virem a destruição que isso está causando na economia europeia e o colapso da sociedade europeia, acho que eles mudariam de ideia bem rápido. Muita gente nos Estados Unidos, talvez com exceção dos neoconservadores, ficaria horrorizada ao ver o que estaria acontecendo com a Europa. Então, eu gosto de pensar que os americanos manteriam a posição, mas os neocons ficariam bem relutantes depois de um tempo. E uma coisa que também me chama a atenção, Glenn, é que quando a gente pensa em cenários como esse, as pessoas costumam dizer: ah, claro, os russos não fariam isso, porque já ultrapassamos todas as linhas vermelhas deles e eles simplesmente ignoram. Eu simplesmente não concordo com isso. Quer dizer, eles deixaram muito claras duas linhas vermelhas que vêm sendo repetidas para nós há uns 20 anos. Se a OTAN se expandir para a Geórgia e ou para a Ucrânia, eles vão reagir. E nas duas vezes em que houve essa ameaça de expansão da OTAN, primeiro para a Geórgia, os russos reagiram, depois para a Ucrânia, os russos reagiram de novo. Então, na verdade, eu acho que nessas linhas vermelhas, não dá para pensar nem por um segundo que os russos não reagiriam uma terceira vez, porque eu acredito que reagiriam sim. Por isso, acho que a gente precisa ter consciência disso. E para mim, isso levanta um outro caminho possível, que é a questão da diplomacia. Quer dizer, para mim está claro que a OTAN, como eu já disse antes, não é essa força onipotente, mesmo com os Estados Unidos dentro, que tanta gente imagina. Digo de novo, como já falei, se a OTAN não conseguiu derrotar o Talibã, por que a gente acha que conseguiria derrotar a Rússia? Então, para mim, a peça que falta nesse quebra-cabeça é a diplomacia. Será que a gente não pode voltar à diplomacia? E eu não estou dizendo que vai ser uma diplomacia fácil, mas ainda assim, diplomacia. Diante desses riscos reais para a Europa e para os europeus, não deveriam ser os próprios europeus a começar a pensar em conversar com a Rússia, em vez dos Estados Unidos? Será que isso não é algo que o Grupo E3 poderia fazer? Isso não é algo que a União Europeia poderia fazer, mesmo sendo difícil. Quero dizer, no momento não há nenhum sinal disso, mas deveria haver. E eu acho que uma das coisas mais importantes que deveríamos estar fazendo é nós, o povo, porque somos nós, o povo, que seremos chamados a lutar nessa guerra e a arcar com as consequências. Deveríamos estar tendo um debate nacional sobre isso. O seu ponto é que qualquer debate é bloqueado, porque é visto como se fosse apoiar a Rússia ou ser um simpatizante do Putin. Mas eu vejo isso como um debate crítico sobre algo que é, estrategicamente, e tem o potencial de ser existencial para os europeus. Nós não queremos destruir a sociedade europeia.
Então, por que a gente não pode pensar, ou pelo menos falar, sobre um plano B? Um plano em que possamos começar a conversar com os russos sobre o que eles querem e também sobre a possibilidade de uma arquitetura estratégica alternativa na Europa. Eu sei, não é fácil neste momento. Mas, sinceramente, deveríamos estar tendo essas conversas, Glenn. E deveríamos estar convidando, ou pelo menos pedindo, que nossos líderes falem de fato sobre por que eles se recusam a discutir com a Rússia. E também porque nós, o povo, não estamos sendo consultados sobre se estamos dispostos ou não a entrar em guerra com a Rússia. Porque eu suspeito que a grande maioria das pessoas na Europa não vai ficar feliz com isso. Mas passo a palavra para você, Glenn. Não sei o que você pensa aí, da sua parte da Europa. Eu também acho isso chocante, que agora estão nos levando a uma guerra com a Rússia. E, de novo, sem discussão, sem debate, nada. E eu penso, mas deixa eu voltar ao que você disse antes sobre a escalada do lado russo, que eles não respeitam as linhas vermelhas. Eu acho que talvez a Rússia escale de um jeito diferente da OTAN. Como eu disse antes, a OTAN faz essas táticas lentas, passo a passo, esse incrementalismo. Quer dizer, tudo bem, a gente vai usar só mísseis de curto alcance, só para defesa. Aí depois, tudo bem, vamos usar de longo alcance, mas com limitações. Não pode atingir território russo. E então, aos poucos, essas restrições vão sendo retiradas. E dá para ver isso acontecendo ao longo de 4 anos, gradualmente. Passamos dos F-16, aquela conversa de Terceira Guerra Mundial, até chegar a anúncios dizendo: "Ei, vamos descobrir como destruir as bases aéreas russas e atacar a dissuasão nuclear deles." É assim que a escalada acontece. E eu acho que os russos, em alguns sinais, fazem isso de outro jeito. Você mencionou a Geórgia em 2008. Pois é, eles avisaram sobre isso. Mas em 2014, quando os russos anexaram a Crimeia em resposta ao golpe, no discurso do Putin, ele fez uma analogia. Você só pode comprimir uma mola até certo ponto, antes que ela salte para frente. E eu acho que é basicamente assim que vai ser a escalada deles, porque foi o que aconteceu de 2014 até 2022. Foram 8 anos em que eles estavam, essencialmente, dizendo: cumpram o acordo de Minsk, vamos encerrar isso, vamos normalizar as relações. E o que eles viram foi o acordo de Minsk sendo sabotado, enquanto os países da OTAN só ganhavam tempo e montavam um grande exército ucraniano por procuração. E aí, em 2022, eles foram para a guerra. E aí, claro, eles tentaram negociar desde o primeiro dia. O Zelensky disse que os russos entraram em contato com ele para começar as negociações, restaurando a neutralidade da Ucrânia. E depois, claro, quando perceberam que os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram o acordo de Istambul e, em vez disso, começaram a enviar armas para a Ucrânia e a boicotar a diplomacia, aí entenderam o que estava acontecendo. E então anexaram 4 territórios, 4 oblasts. Quer dizer, como isso não é uma resposta? E agora, com o novo envolvimento, o Putin está falando em tomar toda a Novorossia, o que incluiria Nikolaev e Odessa, transformando a Ucrânia num estado sem saída para o mar, reduzido. Como isso não é uma resposta à escalada? E também, nessa entrevista que você mencionou, ele falou sobre a Operação Barbarossa, o que é interessante, porque veja bem, por que a Rússia ficaria parada, esperando os europeus se organizarem completamente para depois atacar a Rússia no momento que fosse mais favorável para eles? Como o próprio Putin disse, se você sabe que vai entrar numa briga, garanta que você dê o primeiro soco. E eu acho que esse é o perigo, sabe, com toda essa conversa de guerra contra os russos. Mas enfim, eu acho fascinante você dizer que não há pensamento estratégico, que não há contexto estratégico. Quer dizer, nós temos todos os dados do mundo. A gente sabe que nos anos 90 havia embaixadores americanos, chefes de inteligência e líderes militares alertando: olha, expandir a OTAN
vai acabar redividindo o continente. Seria uma traição. O próprio secretário de Defesa do governo Clinton chegou a pensar em pedir demissão, porque via isso como uma punhalada nas costas dos russos, como George Kennan também dizia. Depois, em 2008, o diretor da CIA avisou que isso poderia provocar uma guerra civil e que os russos acabariam intervindo, mesmo sem querer. E a Angela Merkel chegou a dizer que seria praticamente uma declaração de guerra se a gente oferecesse à Ucrânia a entrada na OTAN. E aí chegamos em 2014, derrubam o governo para puxar o país para dentro da OTAN e de repente dizem que foi tudo sem provocação, que veio do nada, que a Rússia é simplesmente imperialista. Olha, isso é muito desonesto. E eu acho que essa é uma fraqueza que a gente tem na OTAN, porque se você vai juntar todos esses países, como é que vai conseguir consenso para lutar contra a Rússia, né? Você precisa conquistar as pessoas, os políticos, os jornalistas, dentro dessas narrativas. Ou seja, todo mundo tem que repetir esses slogans. Caso contrário, você é pró-Rússia ou, enfim, está justificando a invasão. Enfim, você tem alguma consideração final antes da gente encerrar o vídeo? Final thoughts before we finish off the video? Olha, eu acho que nós, na mídia alternativa, estamos começando a fazer diferença. E sabe, eu vejo com frequência, e tenho certeza de que você também, comentários em que eu diria que 90% são do tipo: ainda bem que existe a mídia alternativa. É o único lugar de onde a gente consegue boas informações. Mas eu realmente acho que os riscos de que eu falei são reais. E são esses que a gente precisa conseguir discutir, Glenn. Eu também acredito que a diplomacia é possível. É preciso coragem, mas é possível. Quer dizer, nós no Reino Unido conseguimos encerrar a guerra com o IRA, o Exército Republicano Irlandês, depois de 38 anos, conversando, negociando, e para mim isso é o mais importante, é o caminho para sair desse tipo de conflito. Mas eu acho que quanto antes a gente conseguir realmente espalhar essa mensagem, e tomara que quem está ouvindo esse podcast possa ajudar nisso, de que os riscos de uma escalada, especialmente na Europa, onde estamos aumentando o confronto contra um inimigo, ou o que seria um inimigo, contra o qual já não conseguimos mais nos defender de ataques, me parece algo sem sentido. Então, tomara que a gente consiga levar esse debate adiante, Glenn. E que haja um debate público de verdade na Europa sobre os riscos que nossos líderes estão nos fazendo correr. E também um debate público sério sobre se ainda dá para voltar ao caminho da diplomacia, porque a diplomacia, sem dúvida, é a resposta para isso. Concordo. E bem, não são só os nossos diplomatas e políticos que boicotaram a diplomacia. Eles estão basicamente pressionando o público a fazer o mesmo. Eu percebi isso também entre os acadêmicos. Se você viaja para a Rússia como pesquisador, eles tentam impor essa proibição ridícula de contato com os russos, questionando: mas será que é apropriado ir? Como se fossem eles os sensatos, quando na verdade estão fazendo algo absurdo? Se recusando a conversar com o outro lado e ainda empurrando essa postura para os outros. E também no discurso eu notei, seja sobre a guerra contra a Rússia ou contra o Irã, percebi algo muito estranho logo no começo. Era como se quando eu dizia algo tipo, os russos estão vencendo, ou a contraofensiva ucraniana está fracassando, ou ainda, invadir Kursk é uma péssima ideia, isso já fosse visto como algo inaceitável. Eles vão sofrer muitas baixas, e não importa. Se você diz que a Ucrânia não está vencendo, então é pró-Rússia. Isso quer dizer que você está torcendo pela Rússia. Se você diz que a Ucrânia está vencendo, então está torcendo pela Ucrânia. É a mesma coisa com a guerra no Irã. Eu disse, olha, isso não vai funcionar, porque não há nada que os americanos possam fazer para impedir os iranianos de atacarem suas bases e fecharem o Estreito de Hormuz. Então, os iranianos vão vencer essa. Então, isso é ser pró-Irã. Pelo visto, hoje em dia, a única forma de ser patriota é abraçar a ilusão está vencendo, mesmo quando não está. Eu já falei isso antes aqui no podcast, mas vale repetir.
referring to me in the Eu cheguei a ver um artigo num jornal aqui que dizia algo como: "Ah, ele falou que o mundo é multipolar, mas isso é o que o Putin quer que as pessoas pensem." Porque aí, sabe, a Rússia vira uma potência central no mundo. Então, segundo eles, a gente não deveria dar esse presente para a Rússia. Ou seja, deveríamos parar de dizer que o mundo é multipolar. Para mim, esse é o jeito europeu de pensar. É como se dissessem: não precisamos lidar com a realidade, vamos construir a nossa própria realidade socialmente. E aí, de alguma forma, ficam surpresos quando o mundo não corresponde ao que eles imaginam, mas sim ao que ele realmente é. E o resultado é que não existe pensamento estratégico. E no fim das contas, a derrota acaba sendo previsível. Mas não, eles não veem assim. Olha, eu não estou defendendo nem atacando a Rússia. O que eu defendo, e tenho certeza de que você também, é um pensamento estratégico claro. Liberdade de expressão e debate público sobre os temas que realmente importam. E eu achava que era disso que os valores europeus tratavam desde o começo. É por isso que eu estou defendendo essa ideia. E eu acredito que se tivermos um pensamento estratégico claro, a gente ainda tem chance de superar essa situação. Mas se não tivermos, e eles continuarem nos levando por esse caminho rumo à guerra, então acho que podemos acabar tendo a guerra que ninguém pediu, mais cedo do que imaginamos. Tudo porque eles não se deram ao trabalho de entender a natureza do conflito para o qual estavam nos conduzindo. Enfim, Glenn, vamos continuar fazendo o nosso melhor. E obrigado por tudo que você faz. Já estou esperando pelo próximo encontro. Bom, obrigado, Par, e é isso. Até a próxima. Tá bom, obrigado.